O entrevista de hoje tem a honra, o privilégio de poder receber o prefeito Emanuel Pinheiro, prefeito dessa cidade, Cidade Verde, cidade abençoada por Deus, cidade de Cuiabá, e nós queremos possibilitar a você a oportunidade de ouvi-lo, e nós precisamos construir uma audição que seja uma audição sensível à nossa responsabilidade de ter sobre nós governantes que venham cuidar bem da nossa cidade e que possam ser o melhor para a cidade de Cuiabá. E nessa manhã, nesse dia, nós estamos recebendo o prefeito Emanuel Pinheiro. Para nós é um contentamento poder tê-lo aqui conosco, atendendo o convite que nós fizemos. Já ouvimos outros candidatos a prefeitos de Cuiabá e essa vez é o prefeito da cidade, candidato à reeleição. Prefeito Emanuel Pinheiro, como o povo brasileiro vê a classe política no Brasil? Pastor Davi, primeiramente é uma honra estar aqui no entrevista, podendo estar apresentando as nossas ideias, os nossos programas, projetos, as nossas realizações e entregas para a população cuiabana, e principalmente não deixa de ser uma prestação de contas do nosso atual mandato e das nossas propostas para a reeleição. Então é uma oportunidade única, rara, eu agradeço muito o senhor a oportunidade que está me dando. Bem, pastor, a classe política, ela, historicamente, no Brasil, ela não é bem vista. É claro que com a difusão das comunicações, a democratização das comunicações, a internet, as mídias sociais, então, o fiscalizar, o acompanhar, ficou muito mais universalizado. Então, hoje, qualquer cidadão, por mais humilde que seja, ele tem condição do seu celular ou do seu computador de poder acessar a tudo que acontece no seu município, no seu estado, no Brasil e no mundo. Então, isso torna cada vez mais válida aquela frase, né, de que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, existe hoje, por parte da própria classe política, um complexo de inferioridade, certo? E uma forma de não se afirmar, de não promover mudanças, promover avanços na própria legislação que caracterizem exatamente a consolidação de que toda e qualquer transformação só acontece através da política. Demonizar a classe política, jogar toda a responsabilidade dos retrocessos somente nos ombros da classe política, acaba sendo um fardo, um peso muito grande, que a gente vai nascer, crescer e morrer tendo a sensação de que não houve nenhuma evolução. E não, as coisas acontecem e evoluem através da política. É claro que a classe política tem os seus problemas graves, sérios, entendeu? Tem os seus meia-culpa a ser feito e as suas responsabilidades. Até assimilo que sejam as maiores, até porque somos eleitos com o voto popular. Entretanto, precisamos consolidar, construir um verdadeiro equilíbrio entre os poderes, uma verdadeira separação entre os poderes, que eles possam conviver de forma harmônica e independente entre si, executivo, legislativo e judiciário, cada poder e cada instituição fazendo o seu papel. A partir do momento que um poder entra na esfera do outro, você começa a promover o desequilíbrio, e com o desequilíbrio vem o abuso, e com o abuso vem a injustiça, e com a injustiça você não constrói a sociedade que possa se dizer justa, solidária e democrática. Esses são os pilares do Estado democrático de direito, e que eu acho que a classe política, muito mais por omissão até, também, sem querer tapar o sol com a peneira, ela acaba contribuindo para essa maximização do desgaste, da demonização da classe política. Então, é sempre importante ter esse debate, conversar e debater claramente, de forma transparente, renovar as forças sempre. Eleições é sempre importante, porque você conhece melhor o perfil, a sinceridade e a natureza, o berço de cada candidato, as propostas de cada candidato, e sempre intensificar, potencializar o avançar sempre, o crescer constante. Agora, a transparência e a consolidação da participação da classe política na transformação, ela é uma necessidade, porque não se transforma, certo? Não se avança, não se conquista as políticas públicas para chegar lá na ponta, atendendo o mais humilde dos cidadãos, que não seja através da política. O senhor tem uma
história muito grande de vinculação ao legislativo e agora está tendo uma experiência aí de gestão no executivo. Como o senhor avalia essas duas experiências? O senhor consegue classificar uma mais difícil que a outra ou as duas são desafiadoras? As duas são desafiadoras, mas é claro que o executivo, pastor, ele é diferente, né? A cobrança é muito maior, você é foco, você é vidraça. Quando você está no legislativo, você, principalmente dependendo do perfil, da conduta do legislador, então você é vidraça, você não é vidraça, você não tem o compromisso com a realização, você não tem compromisso com o fazer, com o construir, você tem compromisso com o lá, né? Vem do parlamento, lá, falar. Então você fala, tudo que você fala, você tem até imunidade para falar, então você pode falar sobre tudo, pode ser as coisas mais absurdas do mundo, está valendo, você está falando, é a tribuna do povo. Você pode falar, manifestar, cobrar, sugerir, sem a responsabilidade do fazer, do realizar, com as inúmeras amarras na atual estrutura do sistema político e administrativo brasileiro, avançou-se muito na fiscalização e muito pouco na execução. Então, você, para executar, pastor, dentro do poder legislativo, dentro do poder executivo, para você realizar seus sonhos, para você realizar os seus compromissos com a sociedade, você encontra tantas amarras, não que elas não sejam necessárias, são. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então é necessário ter a fiscalização. Mas hoje você tem uma super fiscalização solta e uma execução muito amarrada, muito apertada, porque é muito fácil, dentro da má intenção, dentro da era das fake news e da maldade, você jogar poeira nos olhos, cortina de fumaça nos olhos da sociedade, tentando mostrar que aquela execução, ou ela não está sendo feita por incompetência, ou ela está sendo feita por alguma má-fé. Então é uma linha muito tênue, Então é muito mais desafiador você ser chefe do Poder Executivo, você ser gestor, mas é mais gratificante, as duas são nobres, não seria nobre a palavra, mas é mais realizador você poder chegar e construir planos, projetos, programas, você transformar a educação, como nós estamos fazendo em Cuiabá, você promover o desenvolvimento urbano com obras estruturantes, como o Contorno Leste, que é uma obra que vai mudar a região, uma região é a cara da nossa capital, 2 viadutos, certo, que simboliza a modernidade, a humanização no trânsito, a boa mobilidade urbana, e o asfaltamento de dezenas de bairros, pavimentações que mudam a realidade, a vida de pessoas que há décadas comem poeira no tempo da seca e vivem na lama no tempo das águas. Então você vê tudo aquilo que você defendeu ao longo dos anos. Eu que tive 2 mandatos de vereador de Cuiabá e 4 de deputado estadual, então a experiência, a palavra-chave, talvez foi o que o senhor usou bem essa palavra, a palavra experiência do legislativo forma o chefe do Poder Executivo mais maduro, mais experiente, mais tolerante, mais pacificador. O chefe do Poder Executivo, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ponderar, ele tem que conviver com todas as forças existentes em uma sociedade. Ele não pode ser um avoado, um desequilibrado, uma pessoa que viva do seu temperamento explosivo. Não, você tem que ser um agregador de forças. Tem que ser um congregador. Então, o chefe do Poder Executivo, ele tem que, acima de tudo, ser um polo convergente de todos os anseios, contestações e comportamentos sociais. Então, é um exercício constante. E o Legislativo te dá isso. A articulação do Legislativo, o diálogo do Legislativo com várias forças políticas distintas, a convivência com a sociedade civil organizada que o Legislativo lhe proporciona, molda um chefe do Poder Executivo mais tolerante, mais democrático, mais equilibrado e com muito mais capacidade de ouvir e absorver os clamores da sociedade. Muito bem. Falando em clamores da sociedade, que recado o eleitor quis mandar para os políticos quando escolheu Bolsonaro como presidente? Eu acho que as urnas enviou um recado. Qual é a leitura que o senhor faz disso? Naquele momento, porque cada eleição é igual Copa do Mundo. Você tem os favoritos, mas ela nunca se repete, né? Então sempre ela tem a sua especificidade. A cada 2 anos
e dali a mais 2 anos, então as eleições elas são muito dinâmicas, mas elas vivem de um determinado momento. Então, naquele momento do presidente Bolsonaro, foi um esgotamento do PT, da política do PT, e mesmo assim levou o candidato do PT para o segundo turno com uma massa de votos impressionante, com todo aquele desgaste, com todas aquelas denúncias de ondas de corrupção, umas comprovadas, outras não, está sendo tudo isso o Poder Judiciário que vai dizer, certo? Então, houve uma massificação desse desgaste do PT, que já havia décadas no poder, por isso que a alternância do poder, a democracia, então você ficar 10, 15, 20 anos no poder desgasta, expõe, e novas forças nascem, reações contrárias nascem. Então, e o presidente Bolsonaro encarnou, naquele momento, apesar de ser um político tradicional, com 7 mandatos, 6 ou 7 mandatos, como deputado federal, uma família inteira com participação política, filhos com participação política, ou seja, havia uma convivência muito grande com o legislativo e com a vida política brasileira, era uma novidade. O seu perfil, o seu perfil contestador, a sua reação mais radical, a sua intolerância e combate à corrupção, as mídias sociais, nunca foi tão experimentado o poder dela e a forma de comunicar mais rápido, de forma mais democrática com a sociedade. Então foi meio que uma ruptura com o momento. Mas precisamos testar uma coisa nova. Chega de PT, o PT já está... Aquele momento simbolizou isso aí, o PT já está há muitos anos no poder. Vamos experimentar algo novo. E do algo novo, que fala diferente, que tem aquele sincericídio, né, na forma de falar, de se expressar, de falar o que o povo quer ouvir, o presidente Bolsonaro, acho que ele se manifestou, ele comunicou melhor com a sociedade brasileira. O apoio dos evangélicos foi muito forte, então foi muito forte para ele e isso não pode ser desprezado. É uma força muito grande, ele simbolizou isso, o amor à pátria, então resgatou valores, às vezes até adormecidos no coração dos brasileiros para construir, buscando a construção de uma nova sociedade. E o desejo de mudança, ele é permanente. A forma de mudar é que você vai discutir, mas mudar para melhor quem que não quer? Né? Até na sua vida particular, no seu emprego, no seu negócio, todo mundo quer mudar, todo mundo quer avançar. Agora, de que forma que eu vou mudar para melhor? De que forma que eu vou conseguir uma perspectiva melhor para a minha vida, para a vida da minha família, dos meus filhos, um futuro melhor para os meus filhos? Ele encarnou naquele momento isso, mas mesmo assim o PT foi para o segundo turno com uma candidatura jovem e teve quase 50 milhões, 45 milhões de votos, o que mostra que as forças políticas brasileiras, né, os sentimentos das forças políticas brasileiras estão bem divididos. Então, e é necessário ter esse cuidado e essa leitura do comportamento da sociedade brasileira. Prefeito Emanuel, existe um grande líder norte-americano chamado Bill Hybels, que ele fala que o líder ele deve ter 3 C: caráter, competência e compatibilidade. Nós vemos que no sistema político brasileiro, a compatibilidade, ou seja, você se vincular a alguém e ter alguém próximo, que seja compatível até com o seu programa, com as suas ideias, isso não é um desafio para o gestor, porque o que nós percebemos é que criou-se um sistema de fazer os negociata. A pessoa apoia o prefeito e depois ela vai e bate na porta do prefeito querendo uma vaguinha por irmão, para irmã, por tio. E a gente percebe que isso é uma realidade, prefeito. A gente tem visto isso. O que fazer para mudar isso? E o que o senhor acha mais importante desses 3 Cs? Compatibilidade, porque é o apoio que aquele candidato tem, mas só que depois isso vai ser cobrado. Porque o que eu percebo é o seguinte: se você pede algum favor ou algum serviço que aquela pessoa está numa posição, depois ela vai te cobrar. Ela vai achar que aquele serviço que ela fez estava atrelado ao apoio dela. Aí ela não está fazendo um serviço para o outro. Ela está querendo comprar o voto da pessoa. E ela esquece que ela está ali para servir o público. Então, é importante considerar. Qual a percepção do senhor? Caráter, compatibilidade, compatibilidade que é essa, e competência, porque não é fácil gerir uma cidade dessa, né? Bem, pastor, os 3 pilares são fundamentais para um líder, certo? Então, vamos lá. Compatibilidade.
Primeiro, existe uma certa... aí que eu falo a falha da classe política, porque até certo ponto, hipocrisia de alguns setores da classe política, porque se demonizam uma convivência salutar. Pastor Davi, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Ou eu vou chamar os meus opositores para montar o meu staff, o meu primeiro escalão, os cargos comissionados, as pessoas de confiança que vão me ajudar a levar lá na ponta todos os programas, projetos e compromissos que eu fiz com a população cuiabana. Então se demoniza isso. Olha, eu posso procurar o Emanuel, eu apoio o Emanuel, eu vou procurar. Se eu vou dar conta de te atender ou não, é uma outra história. Agora, é natural e é salutar, e não tem nada de errado nisso. Isso fala de forma transparente, na luz do dia, um companheiro que te apoiou, que acreditou em você, que foi lá, vestiu a camisa, foi lá na sociedade, na sua família, no seu trabalho, nos seus amigos, no seu núcleo social, pediu votos para aquele candidato. É natural que eu vá lá. Houve uma necessidade, um amigo, o filho acidentou, precisa de um atendimento na saúde, que não precisa ser público, não, pode ser ajuda pessoal, ajuda humanitária. Mas é natural que eu procure aquele que tem uma condição melhor do que a minha, para que eu possa... Eu estou dizendo assim, eu estou tentando exemplificar, para dizer que se demonizam o óbvio. Agora, o que tem que se demonizar é o toma lá da cá. Olha, uma obra importante, uma ação importante, um projeto importante para a sociedade, eu vou te cobrar por aquilo. Aí não. Como é nefasto da mesma forma aqueles que votam contra por ser contra. Como eu tive na Câmara, pessoas que votaram contra o contorno leste só porque é do prefeito Emanuel. Se eu votar contra o prefeito Emanuel fizer o contorno leste, vai ser ruim para nós, porque ele vai ficar forte. Como votaram contra os 2 viadutos, qual a justificativa do mundo? São tão nefastos para a sociedade, esses, como aqueles outros que buscam o tomar lá da cá. Então, eu acho que é uma conduta, é a falta, é a classe política com vergonha de falar coisas que são republicanas, que são institucionais. E eu sempre falo, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Eu vou governar com os meus parceiros, com os meus companheiros, e dentro deles eu vou escolher os melhores, os que têm mais perfil, mas a aptidão está aí a nossa gestão, pastor. 80% pelo Ibope, vamos falar do Ibope, certo? 79% de aprovação popular, certo? Exatamente por quê? Porque fazemos uma gestão democrática, escolhemos os melhores. Tem falhas? Tem erros? Tem, mas procuramos acertar muito mais do que errar. Eu não tenho compromisso com o erro. Certo? Então, a compatibilidade ela está exatamente nessa forma salutar da convivência política. Aí mistura a politicagem, que vem da alma humana, não vem do político, vem da natureza humana. Aí quer dizer, olha, o político é um, o homem é outro. Nada. O político e o homem são a mesma coisa. Não existe essa diferenciação. Então, querem fazer o político um Deus perfeito, que não tem pecado, e o homem não. O homem é sujo, pecador. Não, o político é a representação do homem que está ali. Entendeu? Então existe, é passível de erro, é passível de acerto, trabalha e sente, faz compromissos, e tem vontades, tem desejos, tem propostas, tem projetos. O político é movido pelos homens. Você não faz política com um ser que cai de paraquedas de um disco voador. Esse é o meu. Apesar que muitos se vendem assim, esse é o erro. Se vendem como salvadores da pátria. Cuiabá precisa de um servidor. Cuiabá não precisa de salvador. Cuiabá precisa de um servidor que ame essa cidade, que construa, que agregue as forças, que converse, que interaja, que sinta o clamor popular, que sinta as necessidades de Cuiabá e sirva a população. Não existe Salvador da Pátria. Salvador da Pátria é só um. Salvador da humanidade é só um. Jesus Cristo é Deus. Acabou. O resto, somos todos iguais, certo? E passíveis de erros e acertos. Então, esse é um ponto. O caráter. O que é o caráter, pastor? O caráter está inerente ao homem. É fácil chegar e falar, você não tem caráter por causa de um erro que você cometeu. Agora, o senhor sabe o que está por trás daquele erro que eu cometi? O senhor sabe o que levou aquele erro que eu cometi? O senhor sabe a verdade dos fatos? O senhor está me filmando aqui. Se o senhor editar a minha fala aqui, o senhor pode arrebentar comigo na sua comunidade. Mas eu confio no senhor que é um homem de caráter, um homem de bem, o senhor não vai fazer isso. Entendeu? Mesmo sendo gravado. Então, vivem de simbologias, tentando destruir. Eu nunca vi o sentimento de destruição, eu nunca vi tantos sem caráter apontar o dedo para dizer que o outro não tem caráter na minha vida, como eu vejo na atualidade. Não sei se isso eu acho que não é internet, nem mídias sociais, não, porque isso é do homem. Com a internet, ou sem mídias sociais, ou sei lá o que for, isso é do homem.
Entendeu? Então o caráter tem que estar junto com o líder e o líder enfrentar as tempestades e turbulências da vida que fazem parte, certo? E sabe, olha, saber se posicionar, se portar. Eu gosto muito da frase de Sun Tzu, na arte da guerra, que ele ia procurar assim, tá aí o Oséias, nosso companheiro, que foi meu auxiliar, meu braço direito, que eu falo assim, ó, tenho que segui-los, sou o líder deles. Eu adoro essa frase. Olha só a profundidade dessa frase. O certo é a comunidade seguir o líder, né? E ele fala, tenho que segui-los, sou o líder deles. Então é a população que te leva. O líder é aquele que acompanha o sentimento popular. E não quer que o sentimento popular o acompanhe. Isso é ditador. Entendeu? Que está numa posição, entre aspas, de líder. Eu procuro sempre acompanhar o sentimento popular. E competência, ela está inerente ao cargo, entendeu? Inerente ao cargo, inerente à experiência, ao dia a dia, com erros e acertos, com humildade de ouvir, com humildade de receber as críticas construtivas e falar, ó, realmente é verdade, eu estou errando, eu preciso acertar. Porque, aí eu fico parafraseando o JK, nosso grande ex-presidente, que eu não tenho compromisso com o erro. Se errei, dou 2 passos atrás, volto, com humildade, reconheço e vamos mudar o rumo, porque o que eu quero é melhorar a vida das pessoas. O que eu quero é melhorar Cuiabá. O que eu quero é continuar essa gestão popular, democrática, sensível, com serviços públicos cada vez mais humanizados, chegando lá na ponta. Um prefeito na rua, do povo, olho no olho com a população, que administre para todo mundo, sem discriminar ninguém, mas que prioriza os mais carentes, os menos favorecidos, com uma grande política de inclusão e de promoção e de justiça social. Certo? Um prefeito que promova essas ações e que se articule constantemente com a sociedade, que converse constantemente com a sociedade para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida da comunidade, para dar mais saúde, mais qualidade de vida, mais lazer à população e transforme Cuiabá numa cidade mais moderna, mais bonita, mais desenvolvida, de oportunidades e muito melhor para se viver. É sinceramente dessa forma que eu atuo como prefeito. E aí a competência ela é consequência de tudo isso que a gente faz. Muito bem. Você está tendo a oportunidade de ouvir o prefeito Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição, fazer a sua análise. É importante que a igreja tenha maturidade para promover um ambiente onde nós possamos ouvir, analisar e ter uma audição bem analítica, avaliar quais serão as nossas escolhas, não somente centrado em nós, nas nossas necessidades, mas também no social, daqueles que dependem das nossas escolhas. É interessante ouvi-lo nesse sentido, o senhor falou muito sobre o ser humano, e eu vou entrar nesse aspecto. Você está sendo entrevistado por um pastor, e algumas pessoas não entenderam. Entrevista não está escrito errado. É que à vista nós estamos entre duas visões. Duas visões. E aí, o prefeito está tendo a oportunidade de nos trazer a visão dele acerca de muitos temas. O evangelho começa com a palavra arrependimento. João Batista chega pregando arrependimento, Jesus chega pregando arrependimento. Nesse período de gestão pública, nesses últimos 4 anos, na sua vida pública, você tem algo que você poderia dizer assim, eu me arrependo de ter feito isso? Pastor, como prefeito de Cuiabá, entendeu? Como prefeito da capital, eu tenho mais arrependimento do que eu não fiz do que aquilo que eu fiz, entendeu? Porque eu queria fazer muito mais, então eu queria ter a oportunidade de estar fazendo mais ainda com o mesmo do que a gente está fazendo. Eu queria poder fazer já, em vez de 2 viadutos, 4. Então é um arrependimento mais dentro do ideal do que do real, dos limites, né? Agora, é claro, decisões que se tomam, tal, então a gente está sempre recuando para avançar. Eu só vou interrompê-lo só um pouquinho. Como você está falando dessa gestão como no executivo, no enfrentamento à pandemia, prefeito, agora avaliando, Freud diz o seguinte, que a gente só consegue analisar o passado, o presente, quando ele se torna passado. Olhando um pouquinho para trás, nesse enfrentamento, esse ano de 2020 foi um desafio para todos nós, e o senhor, analisando as medidas que o senhor tomou, o tempo, como foi o lockdown, como foram as medidas, Pastor, tudo isso, o senhor faria diferente? Pastor, eu nunca fui tão
separado do Emanuel e tão prefeito como eu fui na pandemia. Você viu o que é o exercício do gestor, a responsabilidade do gestor. De você ter uma caneta, eu sempre falo, eu administro com o coração na ponta da caneta. Eu não consigo tomar uma decisão com base na estatística, com base nas metas, nos números. Eu tenho que ter as metas, eu tenho que ter os números, mas o desenvolvimento humano, a satisfação humana, o atendimento, a plenitude da humanização tem que estar acima daquela estatística que eu vou atingir. Senão, para mim, não serve. Pode dar o número que for, entendeu? Para mim, não serve. Então, eu nunca... Todas as decisões que eu tomei na pandemia não foi a adesão que o Emanuel queria, entendeu? Não foi adesão. Você tomar uma adesão para decretar um lockdown, você parar uma cidade bombando, uma cidade ativa, como Cuiabá, uma economia aquecida, uma cidade crescendo cada vez mais, uma cidade acontecendo, uma cidade pujante como Cuiabá, a gente gerando emprego, renda, números em nível nacionais, colocando Cuiabá como a melhor cidade para se viver, a Cuiabá com mais perspectiva de vida, a cidade com mais desenvolvimento, a melhor cidade, a terceira melhor cidade em ambiente de negócios. Cuiabá estava bombando e eu estava procurando proporcionar isso e o município capitalizar isso, sendo o indutor, o fomentador disso. De repente, um blackout, entendeu? E você tem que tomar uma medida, assim, como gestor, só uma coisa muito forte poderia me fazer assinar aqueles decretos. Era a saúde e a vida das pessoas. Só isso. E não tínhamos parâmetro. Eu estava diante da maior crise sanitária da história, isso não estava no meu plano de governo, isso não estava no meu plano de metas, isso não era compromisso com a população. A humanidade foi atropelada pela pandemia. Então, eu tive que optar. E eu optei por seguir rigorosamente a Organização Mundial de Saúde e as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Procurei me assessorar dos melhores técnicos na área epidemiológicas e sanitárias para tomar medidas que não me dessem aplausos no momento, mas que fossem medidas efetivas, que eu protegesse a população cuiabana, que eu pudesse dar um norte, um rumo, uma segurança à população cuiabana, que, olha, calma aí, vai ter turbulência, vai ter problema, mas... Estamos no controle, fiquem tranquilos, eu sei o que eu estou fazendo, estamos no controle absoluto da situação, vai ter dor, vai ter perdas, não temos como ser diferente. Eu vou tentar diminuir da melhor forma possível tudo o que eu puder fazer para a gente atravessar essa tempestade, será feito, mas nós não vamos perder o rumo e não vamos cair com essa aeronave. Então, mas para isso, medidas duras vão ter que ser tomadas. Então, vocês vão ter que ficar sentados na poltrona, vão ter que amarrar o cinto, vão ter que botar a máscara, certo? E nós vamos ter que suspender a comida, suspender a bebida nesse momento, mas nós vamos superar e vamos sair muito maior do que entramos em toda essa tempestade, em toda essa turbulência, em todo esse processo. E aí eu tomei essas medidas amargas, mas balizado, pautado em orientações técnicas científicas, vindas da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e chanceladas pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, que eu presido, que é formado por profissionais da saúde, especialistas na área epidemiológica e sanitárias. Então, e no final, pastor Davi, hoje, olhando para trás, apesar das perdas que me cortam o coração, por isso que eu não comemoro, eu só falo, tenho que falar, mas não comemoro, certo? A gente vê manifestação oficial da Universidade Federal de Mato Grosso, da Fundação Fiocruz e do Ministério da Saúde, que Cuiabá, graças às medidas da Prefeitura, foi uma das capitais que melhor enfrentou a pandemia e a Covid-19. Então, agora, se eu pudesse, uma vida para mim já era demais. Uma vida perdida para mim já era muito. Tivemos 1000 óbitos, eu sofria com cada novos números da Covid, com novas perdas, um momento, um ano inesquecível na vida de todos nós, mas para mim, como gestor, não estava no meu programa de governo o enfrentamento à pandemia, e nós procuramos fazer o melhor, com a base de tudo, proteger a saúde e a vida das pessoas. Nós sabemos que nós entramos no tema saúde, que um dos desafios e que nós ouvimos muito nessa ambiência de saúde é a falta de equipamentos, de materiais. Eu que sou pastor num contexto de pessoas que têm um nível socioeconômico mais baixo e que depende
do sistema de saúde, sistema público de saúde, apontam para nós que muitos profissionais da saúde reclamam, está faltando isso. E também vem aquela questão de que outros dizem, e que a gente sabe que isso existe mesmo, prefeito, o superfaturamento numa situação ou outra de algumas coisas. O que fazer para mudar essa questão e municiar esses profissionais de saúde para quando eles forem precisar de algum equipamento, de algum medicamento, eles estarem trabalhando com respaldo para isso? Pastor Davi, a questão da gestão em si, o superfaturamento, eu estou conversando com o senhor aqui, eu não sei o que meus assessores estão fazendo, o que meu secretário está fazendo, minha secretária. Então, por isso que as coisas acontecem em qualquer gestão e não chegam em mim. Não chegam, não afeta o prefeito, porque eu não tenho compromisso com o mal feito. E os meus auxiliares sabem disso. Então, a questão do subfaturamento é uma questão de fiscalização. Então, nós temos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, os órgãos de controle e boa parte, eu não vou dizer para o senhor, olha, todas as denúncias são vazias, não, mas boa parte delas o próprio Ministério Público tem arquivado que não condizem com a realidade. Serviram para atender interesses politiqueiros, certo, de quem quer atacar a gestão por atacar, mas no final, na apuração isenta, imparcial e séria, viu-se que não tinha qualquer fundamento. Então, eu cobro isso dos meus gestores. Pode ter havido? Pode. E se houve, vai pagar por isso quem patrocinou, quem promoveu qualquer ato de superfaturamento, qualquer ato de irregularidade. Então, não tem perdão e vai responder por isso. Vai responder e vai sofrer as consequências disso. Agora, a gestão em si é um desafio, realmente, eu tenho dito publicamente isso. Uma das coisas que mais me incomoda é você compra, e ainda está faltando aqui, está faltando acolá, está faltando. Chega um momento de uma certa estabilidade, mas aí falta. E essa falta, ela é para um problema de gestão, não vou tirar, e é o principal, não vou tirar a responsabilidade maior da gestão como gestor, mas ela tem muitos problemas que nós estamos detectando também, de desvios, de sumiços, que acabam implicando numa má gestão. Então, eu estou estabelecendo um controle muito rigoroso disso, que já licitamos a empresa. Ela já está agindo dentro do CDMIC, que é o Centro de Distribuição e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Cuiabá, que por código de barra, agora, isso é um processo, né, que é toda a rede, você monta todas as unidades de atenção básica, são 84, mais as unidades de atenção secundária, eu já entreguei uma UPA, vou entregar outra agora, UPA Leste, são 4 UPAs, 4 policlínicas, e é mais um HMC, mais São Benedito, então é toda a rede está sendo implantado, que eu quero o seguinte: medicamentos e insumos, figurativamente, eu quero que ele seja controlado do momento da aquisição, ele entra no estoque, o estoque controlado via sistema, interligado com toda a rede, que está sendo interligada com toda a rede. Eu quero saber o medicamento, a hora que ele sai do CDMI, que é a unidade que ele entrou, o enfermeiro, o médico que prescreveu, o enfermeiro que pegou e a boca, até ser dado na boca do paciente que recebeu. Um controle absoluto de todo medicamento e insumo, certo? Insumos dentro da rede pública municipal de saúde. Com isso, eu tenho certeza que o controle será muito maior, teremos uma gestão muito mais eficiente, teremos economia, vamos combater os desvios, vamos combater qualquer tipo de má utilização ou má gestão de medicamentos e insumos na rede. E tenho certeza que com isso vamos promover uma grande economia também. O Zé Machado, nosso amigo em comum, foi secretário adjunto dessa área lá, e ele sabe os desafios, ele ajudou a preparar todo esse processo licitatório de controle total e absoluto de toda aquisição na rede, especificamente aquisições de medicamentos e insumos que atendem as unidades básicas, secundárias e terciárias de saúde. Muito bem. Transporte público sempre foi um desafio, né? A questão do transporte público, e agora parece que está liberado, né? 100%, como que está o transporte público, é o que o senhor propõe? Sim. É uma oportunidade que o senhor me dá de falar, apesar de se vender na mídia, pastor, de forma diferente, nós pegamos uma cidade desestruturada. Eu vejo a ansiedade dos candidatos hoje, e focando no prefeito. É natural que o prefeito seja o foco, né? Mas é muito melhor pegar a cidade hoje, depois do Emanuel, sem falsa modéstia. O duro era pegar a cidade 4 anos atrás, que não tinha pronto-socorro, que não tinha as 2 UPAs, que tinha um sistema de saúde totalmente desestruturado, que não tinha licitação do transporte coletivo.
Aonde que estavam esses candidatos naquele momento, né? Não estavam. Agora, depois nós pegamos, estruturamos agora a cidade com as contas em dias, com a folha rigorosamente paga. Então agora, pegar Cuiabá agora é interessante, porque o Emanuel resolveu os problemas de estrutura. Resolveu não, seria pachorra mesmo, muita arrogância. O Emanuel avançou, certo, nos problemas mais estruturantes que Cuiabá precisava. O senhor me permita só até falar uma coisinha para o senhor, que o senhor é daqui e o senhor é testemunha. O senhor percebeu que na gestão, duas coisas que eu quero chamar a atenção do senhor para a sua reflexão. Estou vendo que o senhor é um homem muito culto, muito inteligente, certo? Eu até tinha preparado mais para vir aqui, se eu soubesse que o senhor era tão preparado assim. O senhor, duas coisas que eu quero chamar a atenção para o senhor que é daqui. O senhor percebeu, o senhor lembra de alguma gestão de Cuiabá que não teve greve na saúde e na educação? É difícil, né? Não teve. Da redemocratização para cá, de 1985 para cá, quando o Dante foi eleito prefeito da redemocratização, para cá todas tiveram greve. A passada teve 6, 3 na educação e 3 na saúde. Todas tiveram paralisações. A única gestão que não teve greve foi a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. O servidor público não precisa parar para poder reivindicar seus direitos, seus sonhos, suas bandeiras. Eles conversam comigo de igual para igual. Então, isso é uma coisa que eu queria que o senhor avaliasse, assim, o telespectador e o senhor também, que é um formador de opinião. Prefeito, vou te deixar meio desconfortável. Eu tenho lido algumas matérias e estava vendo que... Depois vou falar do transporte, tá? Só para não esquecer de voltar ao transporte. E isso não vem de mim. Nós temos que ler. Eu estava lendo uma matéria do que saiu, você deve ter ouvido, acerca da comparação que foi feita. O Mauro Mendes fazendo a comparação da gestão dele, ele falou que ele fez a gestão dele é de um outro patamar. Quando você está falando que você pegou difícil, como que você vê isso? É uma gestão conflitante, né? O município, a capital e tendo o governador nesse embate. Isso não traz danos, prejuízo para o cuiabano? Bom, com relação ao governador, eu não gosto de eu estar comparando. Quem vai comparar é o senhor, é o telespectador, são esses jovens aqui, entendeu? É a sociedade que vai comparar as gestões e pesar, entendeu? Qual a gestão que está em outro patamar ou não. Eu não vou falar. Em relação ao prejuízo, não, é comum a capital, pastor. Se o senhor olhar o histórico de Cuiabá, aí eu volto da redemocratização para cá, porque coincidiu com as eleições diretas, né? Porque antes, na ditadura, o governador indicava o prefeito. Então, na redemocratização para cá, salvo uma ou outra exceção, todos os prefeitos eleitos de Cuiabá não eram alinhados com o governador do estado. Essa é uma personalidade da capital, é a contestação, é os opostos administrando, é as diferenças, não podemos entregar o poder para um só. Então, Cuiabá é uma cidade crítica, politizada, inteligente, uma população participativa. Então, todos os gestores, é só olhar para trás, entendeu? Todos os gestores não eram alinhados com o governador do estado. Você tinha o apoio do governador, até Blairo Maggi recentemente falava, quando eu fui governador de 2 mandatos, quer perder a eleição em Cuiabá, era só pedir meu apoio. Ele brincava, dizendo que Cuiabá, e isso não é de Cuiabá não, é a essência da capital, contestadora. Ela nunca entrega o poder, não quer dizer que é uma bula, uma coisa que vai ser seguida, mas é uma contestação saudável, entendeu? Para que os opostos possam agir e trabalhar e ter a maturidade e o comportamento, o espírito de estadista, de independente de serem alinhados ou não, se unirem institucionalmente pelo bem comum, pelo bem da cidade. Até porque o governador, independente de quem seja, goste ou não goste do prefeito, independente de quem seja, o compromisso dele não é com o prefeito, é com a cidade. Então ele tem que cumprir os compromissos feitos com a população, seja quem for o gestor. E aí, mas antes eu queria pedir uma outra reflexão para o senhor. Eu pedi da greve e eu queria pedir uma outra. Desde que o senhor veio para cá, 25 anos atrás, teve algum momento da sua vida que o senhor ouviu falar que acabaram as filas de seres humanos nos corredores jogados no pronto-socorro para serem atendidos? Infelizmente não, né? Pois é, de 25 de abril do ano passado para cá, na nossa gestão, o senhor nunca mais ouviu falar. E o senhor não vai mais ouvir falar. O HMC veio para mudar essa realidade também. Eu prometi o novo pronto-socorro de Cuiabá e entreguei o maior hospital do estado. Padrão hospital privado, pastor. Para tudo do bom e do melhor. Padrão hospital particular para quem mais precisa. Para quem não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, para quem não tem dinheiro para pagar um médico particular. Tudo do bom, não sei se o senhor conhece o HMC, mas tudo do bom e do melhor
para quem mais precisa, para os mais humildes. E dentro dele, eu cumpri o compromisso. Está lá o novo e moderno pronto-socorro de Cuiabá. E as pessoas, como as coisas são muito dinâmicas, parece que é normal, mas não. Acabou. Vivemos uma pandemia, a maior crise sanitária da história, e o senhor não viu seres humanos jogados nos corredores do pronto-socorro para ser atendido de qualquer forma, todos tratados com dignidade, respeito e humanização. São as transformações que estão acontecendo, e só o tempo é que vai mostrar isso à sociedade, e até porque a sociedade está certa mesmo, em ser crítica e cobrar cada vez mais. O transporte agora. A mudança ela é estruturante. Você não tem como mudar o transporte se não fizesse a licitação do transporte coletivo. Tanto é que vários prefeitos prometiam e ninguém fazia. Então, quando o sistema ele não é, você não bota o dedo na ferida, ele acontece o quê? Ele vive um ciclo vicioso. Me dá tarifa porque eu preciso da tarifa para poder continuar rodando. Eu dou a tarifa, mas não melhoro o sistema porque o sistema é caro e o sistema está viciado. E se eu investir mais em carro novo, eu preciso de tarifa. Ou seja, vira um sistema em que eu pago uma tarifa de como é que eu posso exemplificar para o senhor? Para comer filé e como carne moída de segunda. Um exemplo, eu pago uma tarifa para comer filé e como arroz com feijão. Não tem a carne, então eu estou pagando caro por um sistema que está me atendendo. Então como é que faz isso? Muda, estrutura o sistema. Tivemos a coragem de fazer a licitação, levou 2 anos e meio. Polêmica, mas foi bom que o Ministério Público participou, o Tribunal de Contas participou, a sociedade teve a oportunidade. 45 dias era o edital de licitação, eu dei mais 15, foi a 60 dias, 65 dias, veio a licitação e agora eu promovi a estruturação. Enquanto licitava, eu peguei os maiores pontos de concentração de usuários do transporte coletivo, que me dava dó de ver. No tempo da chuva não proteger de nada, aquele monte de gente, idosos, crianças, e no tempo do calor, um calor infernal. E construímos as estações climatizadas, sustentáveis, porque tem energia solar, ar-condicionado 24 horas ao dia, assentos para todos, mesmo no horário de pico, acomoda um número bom de pessoas, protege a todo mundo, assento exclusivo para idosos, gestantes e obesos, assento, espaço para pessoa com deficiência, Wi-Fi, carregador de celular, ainda coloquei uma televisão que eu estava no aeroporto esperando o avião, em Brasília, e eu vi a televisão, ela falou, podia ter isso nas estações também, para o usuário saber, quanto tempo vai chegar? Vai chegar em 8 minutos, dá tempo de ir na farmácia comprar um medicamento, dá tempo de fazer um lanche ali com o meu netinho, e colocamos as televisões, ou seja, estação Alencastro, estação Ipiranga e estação Bispo Dom José. Só falar da Alencastro, 42 mil usuários por dia utilizam a Alencastro em tempo normal de ano letivo. As escolas, as atividades escolares funcionando normalmente. São 42 mil usuários por dia. Hoje tem a dignidade, o respeito. Não sei se o senhor já percebeu. E vamos fazer mais 3 para o ano que vem. Terminar CPA1, CPA3 e Cochipó. São os maiores pontos fora do centro de aglomeração. Fizemos os abrigos sustentáveis, 84 dos pontos intermediários, de 5 a 10 mil usuários por dia, com material reciclável, descartável, que foi mídia nacional e internacional. E agora, não sei se o senhor está percebendo, estou trocando todos os abrigos de ônibus de Cuiabá. Não sei se vocês já perceberam, abrigo de ônibus que melhora a arquitetura urbana, moderno, bonitinho, protege melhor a população, todos com energia solar. Por que energia solar? Porque todos são iluminados. E dá mais segurança à mulher trabalhadora, ao trabalhador à noite esperando seu ônibus, pelo menos não está aquela escuridão, está lá o ponto iluminado, visível para a segurança, visível para a sociedade. Estamos trocando 400 dessa primeira etapa e tem mais 800 para serem trocados, que são 1.200 o total desses abrigos, indo do centro para os bairros, e vamos trocar ao longo dos próximos 1 ano. Entendeu? Até o final do ano que vem, no máximo início, meados de 2022, vamos universalizar a troca de todos os abrigos de ônibus de Cuiabá, esses abrigos horrorosos, enferrujados, quebrado, rebentado, vão ser trocados por esses abrigos sustentáveis. Então, agora, o que fazer? Vamos agora adotar os veículos nesse mesmo padrão que estamos fazendo aqui nos pontos de ônibus. Então, criamos corredor exclusivo para ônibus na lógica de que nas ruas de Cuiabá o coletivo tem que ter prioridade sobre o particular. Via de regra, quem está no trânsito quer uma rua só para ele, né? Então, quem está com o carro dirigindo lá, se pudesse a rua ser só dele, era o ideal. Mas um carro carrega, pastor, 2 ou 3 pessoas, vamos botar 2 em média,
em média, 2. Um coletivo, no horário de pico, é 80. No entrepico é 30, 40. Então é natural que nas ruas de Cuiabá a prioridade seja para o transporte coletivo. Não é porque você vai defender empresário. Aí vem os falsos moralistas. Está defendendo empresário? Não, eu estou defendendo quem está sendo transportado. Eu estou defendendo quem não tem dinheiro para comprar um carro. Ou que se tem o carro não tem condições de custear a gasolina todo dia, precisa do ônibus. Ele tem o direito de chegar mais rápido no seu destino. Criamos um corredor exclusivo para os ônibus. Criamos as linhas ligeirinho para os trabalhadores, Pedra 90, Centro. Parque Cuiabá Centro, Osmar Cabral Centro, levava 1h40 em média, continuam essas linhas intermediárias, 1h40 em média. Mas a linha que eu chamo de ligeirinho, a linha dos trabalhadores, agora leva 40 minutos, 35 minutos, porque para em um ponto só. Ela vem direto nessa linha para que o trabalhador tenha mais qualidade de vida, durma mais um pouco, ou volte para casa mais rápido nos seus horários de pico. Então, essa linha é ida e vinda. E agora vem a estruturação do sistema. Com a licitação, as empresas vencedoras vão ter 20 anos mais 5, então agora elas podem investir. E eu estou cobrando. Me pediram muito tarifa esse ano. Eu falei, não vou dar tarifa. Tem porque estamos numa pandemia. Aí eu fecho com a sua pergunta, tá? Com a sua colocação. Eu não vou dar tarifa. Primeiro vamos investir no sistema. A pandemia atrapalhou. O primeiro ano de investimento até que prorrogar. As indústrias fecharam e não podemos renovar a frota. Mas no primeiro ano, ou seja, ano que vem, 50% da frota de ônibus terá ar-condicionado e serão ônibus mais novos. Entre zeros e com a idade média nova, que eu diminuí de 5 anos e meio para 4 anos e meio. Então serão ônibus mais novos, muitos ônibus 0 quilômetros, e 50% da frota com ar-condicionado. E de 2021 a 2024, 100% da frota será de ônibus com idade média mais nova, 4 anos e meio, e todos 100% da frota com ar-condicionado, Wi-Fi e carregador de celular. Mas o importante aí é 100% da frota de ônibus com ar-condicionado num prazo de até 4 anos, de 1 a 4 anos. No primeiro ano é 50% da frota dos ônibus com ar-condicionado e idade média mais nova. E com isso, nós vamos fazer aí o avanço necessário, porque a partir do 8º ano, aí já são coisas mais distantes, vai vir a frota limpa, onde começaremos colocamos um ônibus articulado em cada região da cidade, não sei se o senhor já viu, ônibus articulados, todos 0 quilômetros, e aí vem a frota limpa, onde o ônibus elétrico, ou híbrido, elétrico e a diesel, começarão a entrar em Cuiabá para, no prazo da licitação, certo? No prazo do contrato, a gente mudar a frota de ônibus a diesel para, pelo menos, ou se não puder toda a frota ser elétrica, de ônibus elétrico, pelo menos a frota híbrida, contribuindo muito com a sustentabilidade e com o meio ambiente mais saudável na nossa capital. E na pandemia, depois de segurarmos aí o período mais crítico, mas mesmo no período em que a população mais precisou, eu atendi, e 100% da frota atende hoje a população. Muito bem. Patrícia, né? Nós estamos aqui com a Patrícia já sinalizou ali, mas o chefe é ele, viu, Patrícia? Ele está querendo falar, eu percebi, então você segura só um pouquinho. Só para finalizar esse tema, é importante nós ouvirmos sobre isso. O prefeito falou sobre essa proposta da frota híbrida. E a questão do VLT? Eu tenho mais algumas perguntas, mas essa é rapidinho, ela é só objetiva. A favor ou é contra? Essas perguntas que eu vou fazer. Mas eu gostaria só de ouvir essa questão do VLT, não anda... Prefeito? Eu sou a favor, pois é. Eu sou a favor, pastor. Se eu tivesse encarado o HMC como os governantes, não só o atual, mas o passado também encarou o VLT, o antigo pronto-socorro, o pronto-socorro novo, seria um VLT ou seria um Hospital Júlio Miller. Seria um monte de ferros e estruturas aí a céu aberto, abandonadas, largadas, ficariam expostas ao tempo. Não, eu enfrentei, peguei no chifre do boi e fui enfrentar, e fui à luta para conseguir os recursos para fazer a obra, para equipar e mobiliar o maior hospital do estado e fazer dentro dele um novo pronto-socorro da cidade. Tem que fazer isso com o VLT. Se não tiver vontade política, não vai fazer, é um absurdo. Eu acabei intervindo, pelo menos falei, vai ficar a minha cidade com esse ar de cidade abandonada, terra arrasada, depois teve uma guerra aqui, arrebentou com os principais corredores, eu urbanizei, fiz uma parceria com o BIG lá, com iniciativa privada, urbanizei todo o canteiro central da Avenida CPA, Prainha, o Fernando Corrêa da Costa também,
E com placas removíveis de grama, inclusive. Ah, o VLT vai vir Sérgio Gandira. Eu falava, então não. A hora que vier o VLT, sei lá quando vai vir, tira essas gramas daqui, vamos levar para outro lugar. Tira as árvores, vamos plantar em outro lugar, porque são aquelas que não crescem até um certo tamanho. Então, ou seja, para pelo menos a cidade não ficar com aquele seu meio ambiente afetado, uma cidade tão linda e tradicional, histórica como a nossa, e também com mobilidade urbana afetada. Então, pelo menos eu fiz isso. Mas não é o essencial. O essencial é decidir. O VLT é o melhor para a cidade? Eu acho que é. Eu defendo. Eu acho que é o símbolo da modernização, do respeito ao usuário do transporte coletivo, da comodidade, do conforto, da energia limpa, entendeu? Da energia limpa e, junto com ele, veio o desenvolvimento econômico também, veio o progresso e a relação conjunta, né, comum de duas cidades, que são as duas maiores cidades do Estado. Mas é uma decisão que não cabe à Prefeitura. Cabe ao governo do Estado com o governo federal. E eu tenho cobrado muito que, sem a participação dos dois municípios, das duas prefeituras, de Cuiabá e de Vargem Grande, independente de quem seja o gestor, certo? Independente, mas sem a participação das duas cidades, não vai avançar. E é o que eu tenho visto até hoje, a falta de vontade política de se resolver o VLT. Muito bem. Nós teríamos várias perguntas para poder fazer para o prefeito, mas nós sabemos da agenda dele. Nós queremos fazer algumas bate-pronto agora, fechando esse momento. O senhor professa que fé? Eu sou católico. Católico, a fé cristã. A fé cristã, sou católico, mas tenho bastante convivência com a igreja evangélica, frequentei muito a Internacional da Graça de Deus. Muito bem. Mas fé cristã. A favor ou contra legalização do aborto? O senhor já foi parlamentar? Olha, contra. Tem aqueles casos específicos de estupro e tal, mas via de regra, para ser objetivo com o senhor, contra. Legalização do uso da maconha? Contra. União civil entre pessoas do mesmo sexo? Civil, em termos de direitos, tá? Eu acho que isso preconiza, eu sou professor de direito constitucional, então a união civil para garantir partilhamento de bens, tal, então eu não sou contra, não. Eu não sou contra, mas nesse reconhecimento, certo, de direitos civis. De direitos civis. Olha, se morou no mesmo teto, se tem essa liberdade de expressão, de manifestação de comportamento social, então é justo que ela possa partilhar os bens, certo, e ter aí, no caso de uma separação de corpos. Foi estabelecido um novo decreto aí, né? A igreja liberou 75%. A gente percebe, e aí a gente fecha, prefeito, que está estabelecido ainda o distanciamento, né, de 1,5. 1,5 por pessoa, né? Com exceção da família. É isso que eu ia falar. Mas no ônibus, ali vai Verdade. todo mundo. O prefeito, você não podia repensar isso? Sabe por quê? A igreja, pelo menos a igreja nossa, nós tomamos todas as medidas. Se você libera 75% e estabelece 1,5 de distância, não cabe os 75%. O senhor tem razão. O senhor tem razão. O senhor está falando isso, o senhor tem razão. O senhor me fez um comparativo correto. Às vezes os fiéis que pegam o ônibus e vão para lá, eles estão mais sujeitos do que lá dentro da igreja. Eu vou rever. O senhor tem razão. Bem. O senhor tem razão. Já vou falar para a minha equipe, entendeu? Já vou falar para a minha equipe, eu já ajustei isso aí e não tem sentido. Quer dizer, da mesma família, mas dentro do ônibus não vem a mesma família, por exemplo, né? Então, o senhor tem razão. Eu vou rever isso. Só a pergunta final. Prefeito, por que o senhor Chamado decidiu... Decreto Davi. Pode pôr Oséias também, né? Oséias também. Prefeito, por que o senhor decidiu atender o nosso convite? Nós já ouvimos o Abílio, a Gisela. Sabemos que o senhor não tem atendido alguns convites. O que levou o senhor a atender os nossos convites? É uma pergunta muito pessoal, muito particular. Por causa do pastor Davi. Por causa do senhor. Entendeu? Eu ouço falar do senhor, não tinha o prazer de conhecê-lo, sabia da sua inteligência, não sabia que era intelectual, mas sabia da sua inteligência, que o senhor é um homem muito crítico, o senhor forma opinião, e é importante o senhor me conhecer melhor também, entendeu? Porque o senhor, como formador de opinião, como líder de uma igreja, é importante o senhor conhecer um pouco mais de quem está dirigindo a cidade hoje e candidato à reeleição. Então, o que me trouxe aqui, sinceramente falando, foi o pastor Davi. Muito bem.
Suas considerações finais. Eu, antes das suas considerações, quero agradecer a você que está aí. Eu creio que essa entrevista vai chegar a muitas pessoas, é uma oportunidade de você refletir e, com sabedoria e temor a Deus, fazer a escolha que é melhor para Cuiabá. Suas considerações finais, prefeito. Muito obrigado, pastor Davi, a oportunidade do programa Entrevista com a sua equipe jovem, simpática, que eu agradeço muito a oportunidade. Agradeço a você que teve aí a paciência de me ouvir esse cara a cara com o Emanuel. Mas eu sou exatamente isso, uma pessoa humilde, uma pessoa que ama Cuiabá de paixão. Eu sou apaixonado pela terra em que eu nasci, vivo, e esse é meu maior compromisso com a população cuiabana para um eventual novo mandato, com a graça de Deus. E se for essa a adesão da população cuiabana, vivo Cuiabá e trabalho intensamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. De um prefeito na rua, nos bairros, que olha por todos os cantos da cidade, administra para todos, sem discriminação com ninguém, mas prioriza os mais humildes, os mais pobres, os mais carentes, que luta dia e noite pelo avanço e humanização dos serviços públicos, que luta dia e noite para que a prefeitura vá até o cidadão e não o cidadão venha até a prefeitura. Os serviços públicos, para ele atingirem o seu grau de excelência, de satisfação e de eficiência, o cidadão tem que senti-lo o mais próximo possível da sua vida. De alguma forma, os serviços da prefeitura estão melhorando a minha vida, a vida da minha família. É esse o pensamento que eu quero que o cidadão, do mais humilde ao mais abastado, tenha a hora que se levante. Ou seja, os serviços públicos com mais eficiência, respeito e humanização, chegando lá na ponta, o mais próximo possível do seu bairro, da sua rua, da sua casa, da sua vida. De alguma forma, a gestão Emanuel Pinheiro avança, melhorando a minha vida, melhorando o meu bairro, melhorando a vida da minha família e transformando meu bairro, a minha cidade, uma cidade muito mais bonita, com mais qualidade de vida, com mais lazer, uma cidade mais moderna e muito melhor para se viver. Esse é o meu maior compromisso associado a essa gestão que estamos fazendo de entregas, de realizações, de propostas e associados às nossas propostas de governo que temos apresentado aqui, discutimos um pouco e temos apresentado durante toda a nossa campanha. Um prefeito presente na vida das pessoas, presente na vida da cidade e um prefeito experiente, preparado para os grandes desafios que ainda temos para enfrentar. Um prefeito que enfrentou a pandemia e que agora está preparado e com mais experiência que os próprios cabelos brancos já simbolizam para preparar o maior programa de recuperação econômica da história de Cuiabá. O programa PPP, o programa pós-pandemia, gerando emprego e renda aos trabalhadores que perderam emprego, a renda caiu, reaquecendo a economia local, apoiando um pequeno, micro e médio empreendedor, pequeno, micro e médio comerciante, muito penalizados com o período da pandemia, muitos fecharam as portas. E nós vamos com o programa Pra Frente Cuiabá, através de abertura de linhas de crédito, em que a prefeitura pagará os juros. E as empresas poderão acessar os recursos para recomeçarem a sua vida, gerando emprego e renda, é alguma das propostas nossas, associada a Qualifica Juventude, onde vamos fazer em parceria com o Senai, semelhante ao que fizemos com as mulheres. Vamos promover 5 mil. Vamos fazer a qualificação de 5 mil jovens para as mais diversas atividades, para que eles possam ser absorvidos no mercado do trabalho e afastem, de uma vez por todas, a tão exigida experiência para quem está começando a vida. É uma injustiça com a juventude. Então, temos esse maior programa, que é o PPP, Programa Pós-Pandemia, de desenvolvimento econômico, de apoio às empresas e comércios afetados pela pandemia e de geração de emprego e renda para a população. E um prefeito, além de experiente, que tenha articulação política, principalmente Cuiabá precisa muito, um prefeito que tenha articulação política com a bancada federal, que temos muito, e com o governo federal, que tenha acesso dos corredores do governo federal e apoio do governo federal que Cuiabá tanto precisa, e esse é um forte, uma marca da nossa gestão. Então peço a sua reflexão, peço que acompanhe o nosso programa de governo, as nossas propostas e avalie. Peço o seu voto, o seu apoio e o seu voto e de toda a sua família para Emanuel Pinheiro Estopa, número 15, prefeito de Cuiabá. Muito obrigado. O Entrevista encerra aqui essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cuiabá. Que Deus abençoe você e a sua família, que fique você na paz do Senhor Jesus.